Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aproveitando os nossos passos e as nossas dicas aqui. Nós chegamos agora no passo 6, que é trabalhar as soft skills, né? Esse é um conceito relativamente novo, onde aqui nós vamos abordar a questão mais de comportamento, né? É o que a gente pode falar de inteligência emocional também. Eu sempre julgo esse tópico relevante, pessoal, porque aqui eu não estou falando de características técnicas, né, de aprender sobre um determinado conceito, eu estou falando muito mais de perfil. E aqui eu quero reforçar a questão da humildade. Né? Eu acho que é uma habilidade super importante que a gente deve ter para eu poder abrir a mente, né, para poder absorver e aprender coisas novas, né? E aí quando eu estou falando da humildade, eu estou falando para descartar e evitar a questão da arrogância, né? Seja humilde para poder aprender. Nós não somos donos da verdade, né? Temos que saber respeitar a opinião dos outros, mas mais do que isso, a gente tem que ter humildade para aprender. Então, eu acho super relevante que essa habilidade seja trabalhada, né? Um ponto importante para quem quer atuar na área de planejamento, controle de obras, é ter um perfil analítico, né? Por que ter um perfil analítico? Porque as informações muitas vezes estão nos detalhes, né? E às vezes, pessoal, às vezes eu tenho um cronograma com milhares de atividades. Se eu tenho um vínculo errado, por exemplo, entre duas atividades, aquilo pode comprometer toda a análise do meu cronograma. E se eu não estou atento, porque é um processo complexo, milhares de atividades, onde que eu vou ver onde que está aquele determinado problema, né? Eu vou sofrer com isso, eu posso estar tomando decisões erradas, né? Então, o profissional de planejamento e controle, ele tem que ter esse perfil analítico, ele tem que estar atento a dados, tem que fazer muita conta, né? Tem que questionar muito. Às vezes a gente precisa ir na vírgula mesmo do detalhe das coisas para poder entender se aquilo tá funcionando da forma correta ou não, tá bom? Então, assim, tentem sempre fazer essa autocrítica num processo, por exemplo, de planejamento, de desenvolvimento de um cronograma ou de controle. Estou tomando a melhor decisão? Será que os dados que eu estou analisando aqui de produtividade, por exemplo, de uma atividade, eles são realistas? Se essa produtividade que eu planejei aqui e que está acontecendo de forma diferente, se ela continuar nesse modelinho diferente aqui, o que vai acontecer lá no final da obra? Né? Eu tenho que fazer análise sobre isso. Né? Tem atividades que não vai ter problema, eu tenho uma performance diferente daquela que eu planejei. Tem atividades que não. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho do conceito do caminho crítico. Né? As atividades do caminho crítico são aquelas que não podem atrasar, porque se atrasar, ela vai atrasar o término do meu projeto. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. É tão chato, às vezes, a gente fazer um baita de um trabalho e, às vezes, por causa de uma fórmula errada, por causa de um copiar, colar errado, eu apresento um número errado, né? E aí eu tomo decisão com base no número errado que eu estou trazendo. E aí é que eu trago de novo a questão do perfil analítico, né? Porque profissionais de planejamento, custos de orçamento, eles dão muito suporte para o processo de decisão, né? Essas pessoas podem, obviamente, serem os gestores ou podem dar suporte para gestores de obras, gestores de empresas, né? Que, obviamente, não vai ficar entrando no grau de detalhe que um profissional de planejamento e controle entrou ali no seu dia a dia. Então, a gente tem um papel muito importante na qualidade e na credibilidade das informações que a gente está levando adiante, né? Por isso a importância do perfil analítico, por isso a importância de eu ter processos que me permitam checar o trabalho no final, né, para dizer se eu passei por aqueles passos que eu deveria, fazer uma análise cruzada de informações para saber se as coisas estão realmente fechando, né? E aí trago também essa questão das soft skills de ter mente aberta para, obviamente, inovações e tecnologias, né? Hoje a gente vive num mundo muito bacana que dá essa oportunidade para a gente ter acesso fácil a informações e a ferramentas e tecnologias, né? E aí, de novo, eu volto para a questão do setor de construção, que é um setor que tem muitas oportunidades pelo fato de ainda ter muita coisa artesanal. Então, se você tem em mente que você é uma pessoa voltada a querer buscar a tecnologia, querer buscar a inovação, é super relevante que você traga isso como habilidade para a tua vida profissional,
né? Um ponto importante, às vezes a gente não consegue mudar o mundo de uma hora para outra, né? Às vezes vale muito um conceito que eu gosto, que às vezes a gente aplicar as coisas em pedaços pequenos. Às vezes eu não preciso aplicar talvez uma ferramenta numa obra inteira. Eu posso aplicar num pedaço de uma obra, ou posso aplicar numa obra menor, para verificar se aquilo está funcionando ou não está. E aí eu fazer as devidas adequações para projetos maiores, né? Então, assim, ter mente aberta para inovação, para aprendizado, é uma soft skill, assim, super relevante e importante que eu faço aqui a provocação para vocês, que vocês tenham ao longo de sua carreira. E aqui, né, pessoal, de novo, quer seja eu iniciando a minha carreira, quer seja eu já estando num estágio mais avançado, eu sempre tenho que ter mente aberta para inovação, para aprender algo que seja novo, algo que eu possa fazer diferente, que eu possa fazer o mais com menos, possa fazer de uma forma mais produtiva, para que eu possa aplicar melhor o meu tempo precioso, né? Um fator importante nas nossas vidas é o tempo, né? O fator tempo é super precioso para que a gente possa aplicá-lo da melhor forma possível, ok? Então, o passo 6 fala muito disso, então, a questão de trabalhar as soft skills, ok? Então, espero que estejam aproveitando. Até o próximo passo.